obesaço, tá? Estressadaço, fumado, de daço. E daí, pum, parou de fumar e engordou mais. E eu, vai, na educação física, eu falei, vai, vamos lá na educação física, vamos treinar. Comecei a treinar com ele, tá? Daí a gente começou a treinar, e assim, o primeiro treino mesmo, foi numa praça, eu dei uma volta na praça e botei ele sentado no banco, porque ele tava assim, botei ele sentadinho no banco e eu falei, vamos matar meu pai, não dá. Vamos pra casa, tá? Daí depois ele foi indo, ele emagreceu 42 quilos, tá? Ele emagreceu um monte. Mas olha que bizarro, ele perdeu 42 quilos em 4 meses e meio, sem medicamento. É que ele é muito louco, ele é um cara muito diferente. Ele fala, se tu convencer ele que ele tem que fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa sem pensar. Então a gente convenceu ele que ele tinha que seguir um determinado tipo de dieta. Ele pesava a cada grão de arroz, tipo bodybuilder, entendeu? Não, ele levava as marmitas para os restaurantes, é bizarro, o cara é muito diferente. E daí baixou 42 quilos em 4 meses e meio. Daí eu consegui naquela época convencer ele a fazer musculação. Tá? Até então fui devagarinho, no meio do caminho comecei. Hoje meu pai é um cavalo de forte, meu pai é um ignorante. Não, ele tem 76 anos, ele é gigantesco. Não, e agora o mais bizarrice ainda, agora ele começou a fazer nada contra tatuagem, tá? Mas ele começou a fazer tatuagem agora. Agora tá se tatuando da full. Bizarro, é um cara muito bizarro. Se tu convence, ele acha uma tatuagem é legal, bom, agora tatuagem tá lindo, entendeu? É muito louco, é muito louco. Oi? Tem mais uma hora? Sim. Beleza, é nóis. Então, assim, por que eu falei do meu pai? Oi? Determinado. Então, dependendo de quando, obrigado. Eu tenho que ter algumas coisas. Então, voltando ao negócio, assim, um senhor que treinar pesado, o cara que responde muito bem. Meu pai ganhou não sei quantos quilos de músculo. Porque quando ele baixou os 42 quilos, ele ficou muito magrinho, muito magro. Isso faz muito tempo atrás, na época ele falou assim, AIDS, os caras, até que tá com AIDS. Hoje tem esses coquetel, ninguém não dá nada, assim, né? Mas naquela época, isso foi muito tempo atrás, os caras, tá com AIDS, tá com câncer. Na verdade, sempre falavam em AIDS, porque isso foi em 90 e poucos ali. AIDS. Então, assim, eles respondem muito bem, mas só tem que ter muito cuidado com a parte de lesão. Essa lá não mostrei. Não mostrei. Essa aqui, atletas altamente treinados, tá? Na verdade, isso aqui eles só pegaram bodybuilders, tá? Um grupo treinou uma vez por semana. Minto, tá falando bobagem. Tá. Eles treinaram um grupamento muscular 2 vezes por semana. O mesmo grupamento muscular 2 vezes por semana. Só que um grupo fez o treino A e B, o outro fez ABC, tá? Mas o volume foi o mesmo, tá? Vamos traduzir isso para ficar mais fácil, tá? De novo, falar em supino. Eles fizeram um supino reto, supino inclinado, tá? Esse grupo aqui, fez supino reto e supino inclinado na segunda e na quarta, tá? Esse grupo aqui fez supino reto e inclinado segunda, quarta e sexta. Só que esse grupo aqui, fez supino reto, 6 séries do reto, 6 séries do inclinado. Esse aqui dividiu isso de 6 para 12. Esse fez, 12 dividido por 4, fez 4, 4 e 4. Entenderam? Minha expressão está péssima hoje. Né? Deu para entender? O volume é o mesmo, então eles fizeram 12 séries de supino, tá? Só que esse grupo aqui, fez 4 treinos, então ele fez 6 séries num dia, 6 séries no outro. Esse outro grupo aqui fez 4 séries num dia, 4 séries no outro, 4 séries no outro, para dar as mesmas 12, tá? Como o volume foi o mesmo, a hipertrofia foi a mesma, tá? Com um outro detalhe, eles sempre deram um intervalo entre os treinos do grupamento muscular. Então, o músculo tinha tempo de recuperação adequado, entendeu? Não é que nem aquele outro estudo que eu mostrei que foi treinos consecutivos. Então, se tu tem tempo de recuperação, a intensidade é a mesma, né? Nesse caso aqui, todo mundo falhando. Na verdade, cara, hoje ninguém mais encontra estudo sem ser falha.
Tá? Não existe mais estudo que os caras não estejam falhando. Tá? Todos os estudos é falhando. Então, aqui, todo mundo falhando, tá? Só que dividiu e o outro somou um pouquinho. Então, essa informação é importante para saber se tu tem poucos dias para treinar, aumenta o volume. Se tu tem mais dias para treinar, tu pode espaçar um pouquinho mais o volume e o resultado vai ser o mesmo. Homens e mulheres treinados, 3 vezes a semana cada agrupamento muscular, versus uma vez por semana. Mesmo volume. Então, se foi o mesmo volume, de novo, quem treinou uma vez por semana cada agrupamento muscular, fez um monte de exercício, um monte de série, um monte de volume naquele dia. Quem separou, fez mais divididinho. O resultado foi o mesmo. Por quê? Porque o volume foi o mesmo e o tempo de recuperação foi adequado. Tá? Esse aqui, 12 homens pouco treinados, 3 vezes a semana, 2 semanas, 5 sets, 0 sets. Esse aqui é um estudo interessante que eu começo a entrar numa parte que eu queria falar para vocês, que o tal do volume, normalmente, quanto mais volume, mais resultado, mas tem um limite, tá? Então, esse aqui, ó, nesse estudo aqui, ó, eles treinaram 3 vezes a semana cada agrupamento muscular, tá? Pessoas, pouco treinadas, são aquelas largadas que eu falei lá no iníciozinho para falar. Cara pouco treinado, tu der um bom estímulo para ele já vai responder. Tu não precisa dar um treino de bodybuilder para um cara pouco treinado. Tu só vai estar expondo ele a mais treino onde que o músculo dele não tem nem condições de recuperar tudo aquilo que foi deformado, que foi danificado, entendeu? Então nesse estudo aqui, ó, um grupo fez 5 séries, outro grupo fez 10 séries, tá? 3 treinos por semana, 2 semanas. Metade do volume, ó, 5 séries por 10 séries. A hipertrofia foi a mesma e o ganho de força também. Por quê? Porque eles eram provavelmente... Por que não? Provavelmente porque eles eram pouco treinados. Então, para uma pessoa pouco treinada, não precisam 10 séries. Entendeu? 5 séries já é 5 séries de cada exercício. Na segunda, na quarta e na sexta, já é bastante suficiente para um cara que não é treinado ter bom resultado. Ou para um cara sedentário ter bom resultado. Um cara treinado, não. Daí tu necessita de um volume maior, de mais séries, mais exercícios. 20 homens não treinados de novo. 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, 5 vezes a semana. Extensão unilateral, 5 vezes mais volume, mesma hipertrofia. De novo, mesmo motivo. Não precisa. Os caras é o mesmo treino todos os dias, tá? Só que um grupo treinou 2 vezes, outro grupo treinou 3 vezes, outro grupo treinou 5 vezes. O resultado foi o mesmo. Por quê? Porque eles não precisam ainda de muito exercício, de muito volume, de muita coisa. Por quê? Porque eles não são treinados. Um treinado vai precisar de mais volume, de mais exercício, de mais desgaste, de mais fadiga. Tá ficando claro? Marcelo, só uma pergunta rapidinho. A gente vê que você está falando muito de jovem, atleta e parte de idoso. E no caso de criança, por exemplo, hoje eu trabalho com um aluno, hoje eu tenho um aluno de 11 anos que está no Corinthians com rompimento total de LCA. Tá. E eu tenho um outro aluno, 13 anos de idade, rompimento de vasto medial, com uma porção de quase 40, ele tem 13 anos e medida de 41 de coxa. Então, assim, pela idade ele já tem um volume muscular bom. E a gente vê que não se trabalha, não se vê em nenhum momento falar treinamento de força, de ganho muscular numa criança. Assim, eu já li, nunca pesquisei com isso, mas já li bastante, tem um amigo meu que pesquisa bastante, tá? 14 anos eu não entraria na faixa de criança, tá? 14 anos está num limbo ali, onde ele já pode ter uma boa resposta hormonal ou não, tá? Os estudos que esse cara vai fazer, que é Marcelo, não também, é com crianças de 8, 9, 10 anos, tá? Resumindo, cara, não tem um problema, como também não faz grande coisa, tá? Ele não vai ter respostas musculares muito boas, porque a questão hormonal dele ainda é muito baixa. Ele não vai ter ganhos de força muito importantes, porque a questão hormonal dele também ainda está muito baixa. Mas também não tem problema. Então, assim, resumindo, você quer jogar vôlei? Joga vôlei. Se ela quer jogar futebol, joga futebol. Se ela quer ir para musculação, vai para musculação. Ela está no rol das outras coisas. Então, apesar que eu acho, daí é coisa pessoal, que uma criança deveria fazer esportes mais coletivos, né, por motivos psicológicos, e não por questões físicas. Por questões físicas, tanto faz como todos fez. Daí alguém pode falar, que eu vejo muita gente falando isso. Mas se fizer musculação criança, vai ficar baixinho, não vai crescer. Isso é porque eles se ligam nisso por causa da ginástica olímpica.
tá? Eu fiz ginástica olímpica. A ginástica olímpica, os melhores são baixinhos, porque o centro de gravidade fica mais próximo do solo, ele tem mais equilíbrio. É só para isso. E a proporção de força também fica melhor. As alavancas para braço são menores para o mais baixinho. Então ele tem o melhor desempenho. Então o cara é mais equilibrado e tem o melhor desempenho pelas alavancas. Então ele se adapta melhor. Essa lógica imbecil seria a mesma que dizer que basquete faz crescer. Entende? Não. Né? Senão eu teria feito basquete. Então, assim, basquete não faz crescer, como ginástica olímpica ou treinamentos de força não faz diminuir. É uma questão de adaptação. Um cara de 1,5 m com aquela cesta de 3,5 m não adianta, entendeu? Vai tomar toco a rodo, né? Então, é só a adaptação para o esporte, entendeu? Mas, voltando à pergunta, pode fazer como pode não fazer. Quem vai se beneficiar mais é se ele já passou pelo estirão puberal, e daí a questão hormonal já está mais ativada. Então, esse de 14 anos, provavelmente sim. O de 11, não sei. Daí eu não, então tem que saber, o já tem pelo lá, entendeu? Daí tem que fazer aquelas análises para ver qual é a fase puberal que ele está, para ver se tem condições ou não, entendeu? Assim, só para entrar no nível, porque assim, eles já vieram com a lesão. Por exemplo, esse de 11 anos mesmo, ele está com um rompimento total, ele fez enxerto, tirou os flexores para poder fazer o enxerto LCA. E a gente trabalha, eles vêm com a prescrição do clube, para caso trabalhe equilíbrio muscular. Sendo que dentro do clube eles trabalham muito hoje a parte funcional, de equilíbrio, para entrar depois com a musculação. Depois já da lesão, entendeu? E eu acho que essa parte de prevenção... Ele vem com a prescrição, tem que treinar. Eu vou mostrar só ali para vocês o que logo em seguida que já vai aparecer, o que força ou não força mais o joelho, o que força mais, quais são os movimentos que forçam mais LCA, quais que não forçam tanto LCA. Eu vou mostrar ângulos aqui, mas o cara está com estoque de LCA, tem que cuidar alguns ângulos para escapar onde é o maior estoque de LCA, entendeu? Por exemplo, aquele sissy squat, tá? Um cara que tem problema de LCA não pode fazer sissy squat. Porque na verdade é exatamente a mesma coisa que fazer o teste de gaveta, que é o teste para testar o LCA. Então, mas se não tem problema no LCA, então aí eu vou entrar nessa parte de prescrição de lesão, assim, né, para essas questões, assim, para ficar mais tranquilo. Um estudo de revisão, tipo uma meta-análise, pegou 5 estudos, 59 treinados, 59 não treinados, tá? Então, assim, o que acontece? Isso aqui é uma informação bastante importante também, tá? Dentre as lâminas que eu vou mostrar para vocês, essa aqui é uma que eu destacaria. O tempo de recuperação de uma pessoa treinada, aqui ó, é o triângulozinho, é mais rápido que de uma pessoa não treinada. Então, voltando à questão de divisão de treino, tá? Quanto maior o volume, maior o número de exercícios, maior o desgaste, maior o tempo essa pessoa precisa para se recuperar, certo? Sendo que, para esse mesmo volume, esse mesmo número de fadiga, esse mesmo número de séries, se essa pessoa é bem treinada, ela se recupera um pouco mais rápido. Se essa pessoa é mal treinada ou não treinada, se recupera mais lentamente. Então a divisão ela tem que levar esse tipo de informação em consideração. Entendeu? Esse aqui é um outro estudo bastante louco, ó, que reforça essas questões, tá? Eles pegaram um grupo, botavam, são 3 grupos aqui, tá? Um grupo fez um baita volume 2 vezes por semana, esse aqui, ó, tá vendo aqui? Pum, e pum. Um outro grupo fez um médio volume de treinamento 2 vezes por semana também, tá vendo ali? Dá pra ver aí, pessoal? E um outro grupo fez um volume um pouco menor, um treino menos intenso, e 6 vezes por semana. Adivinha quem teve mais resultado? Quem? Ah, tô falando baixinho ainda. Ou eu tô soprando aí. Quem? 6? 5. Já mudei aqui. Volta. 5. Tá? Nesse caso, sim. Só que porque essa linha aqui, na verdade, é uma linha que mostra o limite anabólico daquelas pessoas, daquele estudo. Tá? Então, essa... cara, tô lembrando bem dos estudos aqui, tá do nome aqui, ó. Tá? É o limite anabólico dos estudos, das pessoas, tá? Então, o que acontecia, ó? Não adianta tu dar um volume gigantesco, uma série de capeta, se o cara não tá adaptado a isso, entendeu? Tu vai perder tempo e só vai expor o cara até, inclusive, a lesão. Então, assim, ó, só que tu dá
2 estímulos até o limite anabólico e 6 próximos dele, 6 vai dar mais resultado do que 2. Entendeu? Só que esse limite anabólico ele se altera muito rápido. Um cara bem treinado, essa linha está lá em cima, daí tu tem que dar muito volume. Um cara pouquíssimo treinado está lá embaixo. E esse limite anabólico ele se adapta relativamente rápido. Isso é uma outra coisa importante de entender. É muito rápido. Em poucas semanas, um cara sedentário já pode ser considerado como ativo na questão de recuperação muscular. Entendeu? Então, assim, até essa divisão ela tem que ser ajustada de uma forma relativamente rápida, dependendo de quem é a pessoa que a gente está tratando. Quantas semanas considera-se assim, a mudança para um corpo se acostumar com um treino novo, ou então sair desse sedentarismo para um cara ativo? É que tu fez 2 perguntas, tá? Tipo assim, seria, eu quero dizer assim, por exemplo, se o cara tem uma linha de vida lá, um cara sedentário, Tá. ele passa atividade, como você falou, poucas semanas ele pode sair do sedentarismo para a pessoa ativa. Quanto tempo isso leva? Na verdade, essa informação que eu quis passar não é exatamente na questão de ser considerado ativo, tá? Na verdade, é na questão de que o teu corpo se adapta muito rápido. Assim, de 4 a 12 semanas, um sedentário já se adapta muito rápido ao treino. Um sedentário jovem, tá? Se um sedentário velho, é diferente. Todos esses detalhes a gente tem que somar nessa equação. Um sedentário jovem, um gurizão te procurou, mas nunca fez musculação. Cara, em 4 semanas ele já está se adaptando tri rápido ao treino. Tá? Entre 4 e 12. Um idoso vai demorar um pouco mais. Mas os dois eram sedentários, sim, mas esse é jovem, esse é idoso. Entendeu? Um jovem sedentário, mas jovem, ele se adapta muito rápido. Muito rápido. Então, esse limite anabólico dele, ele vai subindo muito rapidamente. Muito rapidamente, tu vai ter que dar mais exercício, mais volume, mais desgaste, vai ter que levar o cara mais à falha, tu vai ter que exigir mais daquele cara. É muito rápido. Um idoso, igualmente sedentário, mas por ser idoso, a adaptação é um pouco mais lenta. Não sei se eu respondi a... Não, sim. Esse aqui é um estudo bastante interessante, tá? Pode voltar. Claro. Quando você diz ali, passou do limite anabólico, já foi para a prática. A gente vem falando falha. É quando você refere a passar esse limite, quando pega o seu aluno, todos os treinos levam falha. Não, eu levo meus alunos todos os treinos.